Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha mais um Ponto de Vista, lugar certo para as mais diversas opiniões sobre os mais variados assuntos. No programa de hoje vamos falar sobre o idoso, sobre os direitos, sobre as situações, tudo o que envolve as pessoas da terceira idade. Participando conosco, Isabel Forti, ela que faz um trabalho voluntário muito bom junto às pessoas de idade também. E a advogada doutora Arlete Coutinho, que vai estar falando também sobre essa questão jurídica, os direitos do idoso. Sejam bem-vindas, Isabel, sejam bem-vindas, Arlete. Um assunto que muito me interessa, que eu sempre gostei, desenvolvi um trabalho voluntário por 4 anos numa casa, num abrigo de idosos, e para mim é um privilégio estar aqui a convite seu. Arlete. A minha participação hoje só é realmente para agregar, porque a Isabel eu acho que é uma pessoa mais capacitada para falar sobre isso, pelo fato dela ser atuante. Então, eu acredito que ela vai dar muito mais embasamento ao que a gente fala sobre o Estatuto do Idoso. Acredito que ela é a pessoa mais apta. Estou aqui só para agregar. Nós estamos avançando em muitas questões do país. E nós estamos aprendendo a cada dia. Essa questão do idoso é uma delas. Nós temos uma longevidade agora. E com isso, nós vamos enfrentando novas situações, né? Nós tínhamos uma média de idade alguns anos atrás que já foi superada. E isso traz algumas situações de convivência e muitas vezes de legalidade, né? Idoso. Por ser idoso, uma dificuldade maior de entendimento. E por todos esses aspectos, se torna uma pessoa que é mais suscetível a situações que possam comprometer a sua condição? Eu particularmente acredito que não. Em razão do estatuto, a gente sabe que existe uma faixa etária para ser considerado idoso. Então, seria pessoas que têm 60 anos ou mais. E alguns idosos, hoje a gente pode chamar de jovem velho. Jovem velho. Jovem velho. Por quê? O idoso ele tem uma particularidade bem definida. Depende da situação econômica dele. Situação econômica. Sim. Idade todos eles vão ter. 60 anos em diante, praticamente todos os nossos idosos vão ter, né? Quando chegarem nessa faixa etária. Mas o que diferencia, na verdade, o cuidado e essa terceira idade é a condição econômica. Então, quando a gente vê maus tratos, geralmente é um idoso que, na verdade, teve uma família que renegou ele porque ele se torna um fardo, ele não tem uma renda própria e às vezes, por vezes, quando ele tem a renda própria, ele na verdade é o sustento de toda a família. Ele acaba mantendo. Ele acaba mantendo todos, mantendo neto, mantendo filhos, mantendo bisnetos. Então ele acaba se tornando uma pessoa que quando chega numa idade de aproveitar a vida com qualidade, ele acaba ainda ficando mais fardado ainda, né? Tendo mais encargos ainda. Porque com a aposentadoria se torna que ele tem uma renda fixa. É uma exploração econômica, né? Sim. Exploração econômica. Eu acredito ele seja, na verdade, um explorado econômico, sim. Dependendo da condição econômica que ele se encontra, sim. Arlete, teve um programa que você participou conosco, nós estamos falando sobre pensão alimentícia. Uhum. E nesse programa você disse que, dependendo da situação, você pode também... Sim, em relação de parentesco. Parentesco você pode... Pode pedir os pais para os filhos, sim. Os pais dos filhos, ou seja, os avós da criança podem assumir a responsabilidade... Pode assumir a responsabilidade de prover alimentos para os netos e os filhos podem também assumir a obrigação de prover alimento aos pais, em razão da relação de parentesco. De parentesco. Sim. Então, da mesma forma que um filho... a pessoa, quando tem um filho e não tem condições da pensão alimentícia, o pai e a mãe desta pessoa pode ser... mas primeiro a gente tem que estancar os mais próximos, né? Então, primeiro eu teria que ter certeza que o pai, né, não pode prover, né? Para depois ir aos avós a título de complementação. Agora, no caso dos pais, se os pais houver não tiverem necessidade, condições, os filhos são obrigados a prover. Acaba escapando hoje, por quê? Dessa obrigação imputada aos filhos, em razão dos pais serem idosos. Por causa do BPC, né, que é o benefício de prestação continuada. A gente encontra um idoso, que é a pessoa que tem mais de 60 anos. Para o BPC, ele tem que ter 65 anos de idade. O 65. Estatuto não. O Estatuto fala que ele 60 ou mais. E o BPC não, é especificamente 65 anos, que é um benefício de prestação continuada, de caráter social, que a Previdência Social, na verdade, defere. Ele tem que, na verdade, ser miserável. Né? Tem toda essa situação. Tem toda essa situação. Ele tem que ter requisitos, 65 anos e ser literalmente pobre. Aí ele vai receber uma renda de um salário mínimo mensal, né? E desde que ele esteja o cadastro também. Hoje é uma condição, na verdade, precípua para esse benefício. É o cadastro no CRAS, que é o Centro de Referência Social, né? Tem toda essa parte burocrática. Tem toda essa parte burocrática, né? Muito embora muitas vezes a gente conseguiu passar uma matéria no Fantástico esses dias, uma mulher morando em Miami recebendo o BPC, né?
Nossa, fiquei cega. Envelheceu bem, né? Nossa, Envelheceu Por bem. isso que eu falo que o Cega. idoso, ele defende muito hoje, como ele se encontra, é da condição econômica. A mulher morando em Miami muito bem E ainda recebendo o BPC. E Mas disse esse é- de um ai. alto bom tom que não iria devolver, né? Porque rouba-se tanto no Brasil, porque aquilo que ela está fazendo não é nada. Né? Não, no Brasil tudo pode. Mas ela preencheu requisitos, ela tem, né? Mais de 65 anos de idade e ela não tinha renda declarada aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Aí pronto, é fácil. Desde que você preenche os requisitos. É um benefício de cunho social. Aí o coitado do idoso aposentado, ele não sabe se ele come ou se ele compra o remédio. Ele fica entre a cruz e a espada. Ou ele come, que nem a questão que ela estava falando da situação econômica, que é o que eu falei. O idoso que vive bem, da terceira idade, que pratica esporte, que tem uma vida, que viaja, porque ele tem uma situação econômica boa. Diferenciada. Agora, como eu lidei com idosos de baixa renda, que além de receber aquele mísero benefício, além de ser explorado, ele é ignorado pela família. E uma coisa que me deixou chocada foi o fato da indiferença das famílias. O idoso, ele se tornou, eu vou ser bem sincera, quando eu comecei esse trabalho voluntário, eu estava falando agora a Carlete, a promotora foi fazer a visita no asilo, ela falou para mim assim, você já leu o Estatuto do Idoso? Que ela viu as mudanças que eu fiz lá. Eu não tenho formação nenhuma, mas quando você tem coração, que você tem boa vontade, eu tentei levar para eles o que a minha mãe tinha em casa. Porque a minha mãe ficou 14 anos com Alzheimer. Se eu não tivesse condições financeiras para cuidar da minha mãe em casa, eu tenho dó de quem não tem condição financeira de manter um doente com Alzheimer ou outras doenças em casa. E a gente sabe que a situação é crítica da saúde nesse país. Então, a promotora veio perguntar para mim se eu já tinha lido o Estatuto do Idoso. Eu falei, olha, eu sei quem fez o Estatuto do Idoso, o Arnaldo Faria de Sá, eu sei mais ou menos do que se trata. Eu falei, só que tem uma coisa, quando você tem boa vontade, não adianta, o Estatuto não sai do papel. Você vê ali os maus tratos de modo explícito e ninguém faz nada. O idoso, a partir do momento que ele não vota, que ele não produz, essa é a minha opinião, de tudo que eu vi nesses anos todos. A partir do momento que ele não produz, que ele não vota, ele se tornou um ser invisível à sociedade. Infelizmente, é isso que acontece. Você acredita que ele acaba saindo do foco do objetivo social? Sai do foco social, e principalmente em se tratando da família. Eu acompanhei casos de idosos, marginal, né? de idosos, principalmente os de alta complexidade, que não tem, não tem como se movimentar, que são acamados, que eles dependem. É muito triste, eu recebi várias denúncias na época que eu fui mesmo na casa retirar o idoso, que eu fiquei chocada. Você mesmo, a gente acompanha na televisão as denúncias de maus tratos do filho que prende o pai para tirar o dinheiro da aposentadoria. Sim, mas aí o Estatuto vem nessa seara. Eu acho que a lei tinha que ser mais rígida com relação a essas coisas. Mas o que é mais difícil? Tomar o conhecimento do Estatuto ou fazer com que Tomar conhecimento. A Lete, que é advogada. Com certeza. É assim, eu sou advogada, sei tudo. Não, gente, não sei nada. Poucas vezes eu tive contato com a necessidade de utilizar o Estatuto, seja a favor ou seja contra. Já fui contra o Estatuto. Porque tive um caso uma vez que eu fui nomeada para uma moça que ela roubava o dinheiro do pai. Ela fez mais ou menos um débito de R$20 mil entre consignados e despesas, porque ela tinha senha pessoal, ela tinha um cartão. Ela foi denunciada. E aí eu queria, na verdade, buscar uma defesa que favorecesse ela. Aí você vai ler o Estatuto. Então, essa ação, quando ela entra, na verdade, é uma denúncia feita por uma filha adotiva, que ela até falou assim, mas nem filha dela, e ela é. Eu falei, como assim? Ela é adotiva. Eu falei, e filha agora tem isso, negócio? Falei, nossa, você que é biológica está fazendo isso, imagina a adotiva, né? Alguém tinha que fazer. Então, ela fez a denúncia ao Ministério Público e quando essa denúncia chega para o Ministério Público, ele toma para ele, isso é meu, não tem perdão. Mesmo que o pai fale assim, olha, deixa isso para lá. Está perdoado, não. Está perdoada. Não, ela foi condenada, tanto criminalmente como civilmente, a devolver o valor. Então, não retroage, não tem remissão, não tem perdão. Legal isso. Então, é para valer mesmo. É para valer. Não tem perdão. Aí eu falei, gente, não tem perdão. Eu diferenciei. Eu acho que não tem. Não, mas estou falando legalmente, a lei, na verdade, não abre essa brecha, porque o Ministério Público toma ação para ele. É minha, eu vou defender essa pessoa aqui, então, em razão da idosidade. Eu vou defender. Foi violado, ela
violou, assim, muito dinheiro. Outra dele, coisa também que é muito triste é a questão do abandono. Eles são plantados dentro de abrigos, de asilos, e a família simplesmente vai embora. Porque a própria casa toma conta do benefício, né? Sim. Que em lei tem que deixar 30% retido na fonte. E aí a família vai embora. Eu Então, acompanhei casos assim. Os filantrópicos é 70%. Os não, né, que são os particulares, aí é convencionado. Aí é convencionado. Mas uma coisa assim, mas aí, quando se o idoso também quer estar ali, eu vou te dar uma prática. Mas eu vi muitos idosos que não queriam estar. Meu pai, na verdade, depois que minha mãe morreu, depois meu irmão morreu, meu pai entrou numa esclerose assim, do nada. Meu pai, ele deitava no chão, ele focinhava, porque ele esclerosou. Eu falei, gente, eu não consigo cuidar dele. Porque eu tinha 3 filhos, eu tinha que trabalhar e tinha que cuidar dele. Eu falei, gente, eu não consigo dar 11 remédios por dia para ele. Aí eu tive que, na verdade, me valer disso. Eu tinha um asilo aqui na Vila Nova, fui até lá, todo o dinheiro dele está ali, né? Vai receber mais que um salário mínimo. Pouca coisa a mais, também ele aposentou por idade. Em mais ou menos um mês ele melhorou assim, deu um up. Por quê? Meu pai não ficava bem porque ele não tomava medicação no horário certo. Só que lá, as pessoas cuidavam dele. Não, e tem uma outra coisa. Tem mas, que assim, ter o acompanhamento da família. Não, mas presta atenção. Mas lá, você ele era cuidado. Então, ele começou a tomar toda a medicação regrada. Aí, chegou uma hora, eu falei assim, nossa, tá bom. Eu falei, pai, eu não quero ir embora. Ele tinha casa própria. A opção dele foi ficar ali. Ele tinha chave. Porque ele tem companhia. Ele tinha a chave. A chave do asilo. Ele ia para a feira de quinta-feira, que era ali na Vila Nova. Ele ia então, pra feira. Ele acabou se adaptando. Ele falou, filho, eu não quero voltar para casa, porque eu sou sozinho. Eu não quero voltar para o meu apartamento. Você tem a companhia de outros idosos. Aqui. Ele morreu, sim. Meu pai morreu porque teve um AVC e pegou uma infecção hospitalar. Meu pai morreu. Mas meu pai não morreu por falta de maus tratos. Meu pai, a opção dele, no primeiro momento, não foi estar ali. Ele nem olhava para minha cara. E você também acompanhou ele, né? Ele nem olhava para minha cara, você entendeu? Ele estava revoltado comigo. Foi a única que eu falei, não, eu preciso dar um jeito nisso. E ele foi. Depois ele falou assim, eu não quero sair daqui. E dentro do estatuto, essa opção do idoso, ela é respeitada, onde ele quer morar, se é sozinho ou se é com alguém. Isso tem que ser respeitado. Então, no primeiro momento, foi uma necessidade minha. Mas você acompanhou seu pai, você não chegou e largou foi uma necessidade minha, foi uma necessidade minha. Mas e o sentimento? Eu não acho errado quem faz isso. A dificuldade para levar ele para o asilo. Difícil, porque assim, ninguém quer tomar essa decisão junto, éramos em 7, né? Somos 7 filhos, mas ninguém quer tomar essa decisão junto. É aquele que toma, na verdade, é o vilão, né? Acontecer alguma coisa com o pai, é culpa sua. Né? Assim? Acontecer alguma coisa com o pai, é culpa sua. E aí você tem que se tomar de uma força que você não existe, é seu pai. O primeiro dia que eu deixei ele lá, ele já fez... a cara dele se transformou, ele não olhava pra mim, né? Aí depois ele falou assim pra mim, filha, traz 2 coisas que eu gosto. Eu já sabia, era a televisão e o rádio dele. Levei. Aí quando eu chegava, eu falei assim, eu não aguento esse homem que tosse a noite toda. Falei, pai, nenhuma das pessoas que estão aqui tem senilidade. São pessoas que tinham Alzheimer. Todas as pessoas que estavam ali não eram sã mentalmente. E muitas, os dois, fisicamente. Ele era o único saudável. E ele fez a opção de ficar ali, porque ele era bem tratado, ele era paparicado. Ele encontrou um ambiente que todo mundo... Ele queria isso. Cuidado. Adeus à solidão. E assim, ele não se sentia abandonado. Aí quinta-feira eu pegava meu pai, ele gosta de comer peixe. Gostava. Vem comer, trazer ele para casa aqui no centro. Filho, vamos embora, eu quero ir embora. Falei, pai, mas acabou de almoçar. No asilo não tem tempo de sentir solidão. Acabou de almoçar, ele já queria voltar. Ele queria ir embora. Ele falou, não, quero ir embora, quero ir embora, que vai ter não sei o que com as meninas, não sei o que. Elas davam toda essa atenção que, na verdade, o familiar não poderia dar. Mas a visitação a gente ia, você entendeu? Nunca deixei de ser próximo. Mas, às vezes, este ambiente, dependendo da condição econômica, é que favorece, na verdade, o bem-estar. As pessoas estão ali profissionalmente para cuidar. Lógico que tem a condição do sentimento. Sim, tem o envolvimento todo, né? Independente mesmo da idade da pessoa. Mas tudo em volta da situação econômica. Sim. Não, e o que mais eu fico triste, que às vezes eu vejo, famílias que têm a possibilidade de manter o idoso em casa, de cuidar do idoso em casa, de poder ter uma cuidadora para ele ficar na própria casa, simplesmente não querem, não querem uma isso. Condição emocional? Então, mas isso aí seria a questão da afetividade, né? Mas isso, desde que eu não maltrate. Mas nós vamos a um rápido intervalo. Eu vi umas histórias, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco, ponto de vista, de volta. Estamos de volta no segundo bloco do Ponto de Vista. Arlete Coutinho,
Isabel Forte, falando sobre idoso. Nós estamos falando aqui sobre essa condição afetiva. Muitas vezes as famílias não têm condição afetiva de cuidar do idoso. O emocional não permite cuidar do idoso. E o idoso precisa de atenção, gente. Precisa de atenção, principalmente, por exemplo, uma doença que eu acompanhei, que eu vivi essa doença com a minha mãe com 14 anos com mal de Alzheimer. É uma doença que você tem que ter muita paciência, você tem que ter muito amor, muita compreensão, porque ele se torna, assim, o Alzheimer tem várias fases, né? Aí tem a fase de se tornar agressivo, de xingar todo mundo, de fazer coisas assim que você nem acredita. Então tem que ter muita paciência e disposição. E eu vou falar uma coisa, porque não é só o doente que sofre, é a família também, porque é muito difícil. E uma coisa que eu fico assim, eu quero dar os parabéns para o projeto do Encarando Alzheimer, de você ter feito o convite para a Ângela, porque eu acho que ali foi um trabalho de coragem. Porque o Alzheimer não é uma doença fácil, gente. Na época que a minha mãe desenvolveu a doença, era um mal desconhecido. A pessoa praticamente ela não dorme, ela não reconhece o alimento. Outra coisa, a pessoa tem que parar com aquilo, as pessoas de falarem, o doente de Alzheimer é igual criança. Não. O doente de Alzheimer, ele desaprende a viver. Mas não é uma característica do idoso também, né? Ele desaprende, Aí é uma doença muito triste. Você tocou numa questão que a gente volta a falar desse sentimento, dessa possibilidade emocional de cuidar do idoso. Então, esse é o trabalho da Ângela com Encarando Alzheimer, porque a gente tem a questão cuidar das famílias, do cuidador. Preparar as famílias, você tem que cuidar do emocional da família, porque no caso da minha mãe do Alzheimer, a minha mãe tinha o foco dela, era a minha irmã mais nova, tudo era com a minha irmã mais nova, ela não queria saber da gente. Só que o que aconteceu? Na minha casa ninguém se acomodou, eu vi casos que a família inteira se acomodou, a pessoa ficou acabada. Porque só ela cuidava, só essa pessoa Abel, cuidava. A rotina de vocês, vou aproveitar no teu caso Isso, aqui. é importante, a rotina né? de vocês, Altera, né? Como é que mudou a rotina de vocês? Porque, na verdade, você passa a ter uma pessoa que depende de uma atenção redobrada, em todos os aspectos. Que nem peguei minha mãe comendo sapólio. E gradativamente essa necessidade vai aumentando. Então, outra coisa que a gente descobriu... Mas, Isabel, antes de mais nada, assim, eu acho que o seu caso é um caso específico, mas tem pessoas que não têm a disposição, o tempo e a condição econômica. O caso da então, Lete aqui, tem 3 filhos, trabalho, como é que você Mas aí isso não é desamor. Não é desamor. Eu já não falo em desamor. Porque assim, eu não tenho tempo de cuidar 24 horas, que sua mãe, além de ser idosa, tinha o Alzheimer, que não é uma doença característica somente Aí do que idoso. eu falo que entra a condição econômica. Então, mas não é só a questão econômica. Porque eu acho que o governo tinha que criar uma estrutura maior com relação a aqueles que não têm para atender aqueles que não têm. Porque o Alzheimer é uma doença que ela não escolhe. O que eu percebi quando eu estava na Fraterno? Muitas pessoas vinham procurar lá. Eu fiz até um mapeamento na época para ver a situação do idoso em Cubatão. Isso foi uma coisa que eu fiz, que depois... O que acontece? As pessoas não queriam tirar o idoso de casa. Eles estavam procurando um trabalho de creche. Tipo, levar de manhã, ficar até o final da tarde, para depois do trabalho ir buscar o pai ou a mãe. Seria ótimo. Só que não tem um trabalho desse em Cubatão. Não tem. Uma creche, então, uma creche para idoso. Uma creche, seria uma unidade ocupacional, digamos Isso, assim. Aí, porque lá ele não vai ficar sozinho durante o dia. Ele vai ter a medicação, ele vai conversar com outras pessoas, porque o idoso tem vida, gente. Eles têm histórias assim para contar o dia todo, a noite toda. Mas aí a gente vai lembrar aquilo que você sempre fala, isso é questão de quê? Políticas públicas. Políticas públicas. A gente tem um estatuto fantástico na mão. Então, o estatuto é maravilhoso, mas não sai do papel. Não é que ele sai do papel, é que ele tem que ser invocado. Aí entra o tal das políticas públicas, que eu sempre, eu sou às avessas com muita coisa com questão da política pública, porque ela não sai do papel. É muito blá, blá, blá e não sai do papel. Não existe uma coisa, assim, eu tentei desenvolver esse projeto dentro do Lar Fraterno com relação à creche do idoso, só que não me foi permitido. Porque eu vi a necessidade da pessoa falar, se chegar lá e falar, Isabel, eu não quero deixar minha mãe num asilo.
Eu só preciso de alguém para cuidar dela durante o dia. Você fala uma pessoa, vamos supor, você tem uma ocupação, um trabalho, os filhos, aí você deixa o idoso naquele local, naquele centro de convivência, ou então naquele centro ocupacional. Isso, e aí lá tinha e você vai buscá-lo ao final do dia, ao final do expediente, ou então no horário tinha os passeios que eu levava no CPEMA para fazer plantio de mudas, passava o dia todo lá no CPEMA, o pessoal de lá. A nossa demanda era muito legal para outros passeios. Eu fiz a inclusão social do idoso. Sim, a gente tinha parceria com todas as escolas, parquinho, com todas as religiões, porque o idoso ele gosta de conversar, o idoso ele gosta do contato físico. Mas do abraço, esse todo aí era restrito só ao local que você trabalhava? Não, eu vim em outros lugares também que eu fui. Não, estou falando, era restrito a essas pessoas que estavam ali internas. Isso, que eu fazia que estavam internas. Então, isso não é para eles não saíam de lá. Essas pessoas que têm uma capacidade, que têm uma condição, né, que não são necessárias colocar em internação. É que nem tem o centro de referência do idoso, que tem um trabalho com idosos da terceira idade. Mas são idosos independentes. Não são idosos com alguma complexidade, baixa, média e alta complexidade. Mas esses idosos independentes, de alguma forma, não são vítimas também de algum sistema? Porque se a política pública como um todo, será que ela atinge o idoso como um todo? Ou será que esses idosos, mesmo independentes, dependendo da sua condição social, ele é mais atingido ainda pela falta de política pública? A gente está falando só de uma creche do local por idoso que não tem condição de ficar sozinho, que precisa de cuidados. E aquele que é independente, será que nós estamos favorecendo a ele uma condição de vida melhor? Então, eu não sei, tem o centro de referência aí do idoso, né, que eles fazem um trabalho, tem a Olimpíada da Terceira Idade. Mas não alcança todo mundo, né? Então, não alcança todo mundo, eu não sei qual que é a abrangência desse trabalho. Aí teria que ser, eu estou falando, eu como leiga, assim, que eu observo, eu acho que teria que ser feito um trabalho num todo, nas periferias. Então, mas aí volta de novo a questão da política pública. Aí volta pública. De novo a tal da política pública. Porque, na verdade, o estatuto só é invocado quando, na verdade, é um desrespeito em razão à integridade física do idoso. Todas as vezes, na verdade, que ele é invocado é em razão disso. Já que você falou do estatuto, vou lembrar aqui, o idoso, eu vou colocar a idosa. Nós temos a Lei Maria da Penha, que ela atende a mulher, protege a mulher em todos os aspectos. E ela também se aplica à mulher em qualquer idade. Sim, mulher. Então, dentro do Estatuto do Idoso... até o transexual, né? Até o transexual. Dentro do Estatuto do Idoso, há uma ação também da Lei Maria da Penha. Sim, mas assim, como o Estatuto do Idoso ele é específico, né? Eu acho que, independente do que for, já chega até a afastar, né? Porque tem legislação específica, tem pena específica, agressão física, tem. Então, já a idosa, a mulher idosa, ela tem uma proteção ainda muito mais... Ela teria duplamente, né? Duplamente. Ela teria em razão do sexo, mulher, em razão da idade. Duplamente ela estava protegida. Só que tudo isso precisa ser invocado, né, gente? O Ministério Público está lá. Na hora que você bate na porta e fala, está acontecendo alguma coisa com esse velhinho aqui, ele vai trabalhar. Mas com enquanto certeza. não tiver ciência... Porque as pessoas, na verdade, por dias, os idosos são maltratados. Gente, aumentou demais. Eu não frequento ônibus. Mas o que acontece? A gente vê até aqueles posts no Face. Entra um idoso ou uma mulher grávida no ônibus, todo mundo está dormindo, né? E ele tem prioridade, né? 10% do assento é prioridade, né? 10%. Não sono coletivo, Não sono coletivo. 10% dos assentos, eles têm, na verdade, passagem livre intermunicipal, municipal. Eles têm 2 cotas, né, dentro do ônibus estadual. Você vê as denúncias no meu próprio Facebook, redes sociais, as fotos, às vezes o idoso em pé e a menina... Está no ponto do ônibus, o motorista não para. Não para. Mas é uma questão cultural, gente. Gente, eu vi um caso, o ônibus não parou no ponto para levar um casal de idosos. Eu vi o vídeo, acho que foi no Mato Grosso, se eu não me engano. Aí chamaram a polícia, você acredita? A viatura da polícia rodoviária foi atrás do ônibus, fez o ônibus voltar e pegar o casal de idosos no ponto de ônibus. Mas no caso igual esse desrespeito, quem é acionado? A empresa? A pessoa que está no local? É porque chama um, chama o outro, né? Quem é acionado de fato? Porque as coisas, o motorista sou eu, né? Aí tem a empresa atrás dele, então vem aquele lance da culpa e legenda. O meu motorista foi que pus lá, né? Então eu sou responsável por ele. Então seria a empresa de ônibus, né? Aconteceu aqui em Cubatão, o ônibus não parou, passou em cima do pé da idosa, mas isso acontece estourou todo dia, o pé da idosa, abriu o pé da idosa. Eu acho que foi a mãe de uma menina que participa do conselho da Carbocloro. Mas, na verdade, como é que fica? Quem é que garante que aquele assento tem que estar desocupado? É o motorista que tem que garantir isso?
Já está escrito lá, né? tá escrito. Na falta na falta do preferencial, você pode usar, mas a gente sabe que não acontece isso na prática, né? Na falta do preferencial, o preferencial seria idoso, gestante. Aí o idoso tem que fazer valer o seu direito? Caramba, ele tem que chamar, né? Coitado meu, né? idoso. E como é que ele faz para falar para alguém, ó, está sentado no meu lugar? Então, aí se depara com uma pessoa, na verdade, agressiva, né, ofensiva, e como é que acontece? A gente já viu isso. É complicado. A nossa questão, ela é de política pública e questão cultural. Moral? Sim, desrespeitosos somos, na maioria das vezes. A gente tem um problema sério, Você sabe que o nosso problema é a lei de Gerson, né? De respeitar o idoso. Ninguém respeita, gente, é muito triste. Não respeita o ser humano, não é o idoso. Aliás, mas aqui a questão não é o idoso. Você pega criança, você pega mulher, você pega, na verdade, o homossexual. O desrespeito, ele é a pessoa. O idoso se torna mais indefeso? Sim. Por vezes, sim. O que foi, Márcio? O idoso se torna mais indefeso? Sim, por vezes, sim. Essas filas que a gente vê nos bancos para que os idosos entrem, esse caixa mais ou menos que nem exclusivo, tentando criar uma situação de favorecimento que a gente observa que de preferência, muitas vezes que não dá. Não tem, né? Acaba não tem, acontecendo. É melhor você ir na outra. É o que eu vejo maior ainda. Ele vai para outra. Supermercado. Ele vai para outra. Só se ele quiser bater papo, ele fica naquela. No caixa preferencial do supermercado não existe um respeito. O caixa pode estar vazio, eu não tenho coragem, eu tenho vergonha na cara. Então, mas lá está escrito, na ausência de, né? Mas mesmo assim, eu não uso, porque de repente eu posso estar ali e aparece um idoso com Na ausência dele, você não está ofendendo a lei, eu estou tomando o lugar dele. Na ausência dele, você não está ofendendo aí a lei. Aí que a gente fala, eu concentro 2 caixas. Mas, na verdade, se a gente observar, o número de idosos que estão no supermercado é aumentando. Gente. Tanto nos caixas de banco... Por isso que eu comecei falando assim, o jovem velho. Dependendo da situação econômica que ele se encontra hoje, ele é um jovem velho. Você não consegue dar 60 anos para uma pessoa hoje. Uma mulher de 52 anos na nossa faixa etária, ela era acamada, gente. Ela era muito acabada fisicamente. Então, hoje você pega uma mulher de 65 anos, você não dá 65 anos para ela. Você não consegue. Aí, às vezes, você vê ela na fila, o que você está fazendo na fila? Começa por aí, né? Quando ele está lá, ninguém se preocupa, né? Se ele estiver lá todo derrotado. Mas quando vê uma pessoa em condições físicas boas, que é aquele bem cuidado, que é aquele que tem uma renda boa, que é aquele, na verdade, come bem, tem mas isso aí não é uma coisa que ele adquiriu, não né? Não precisa ir numa farmácia popular, chegar lá nunca tem um remédio. Né? Graças a Deus, né? Aí foi ele que adquiriu, né? Então, assim, aí a pessoa já começa, o outro já começa a se incomodar, o ser humano é muito complicado, né? Ele começa a se incomodar, falando, mas aquilo ali não é idoso. A ponto dele ter que pegar o RG, assim, olha, eu sou idoso, assim, ó. Mais de 65 anos. E, assim, nós estamos preparados, porque nós falamos, debatemos o assunto, falamos, é uma realidade o idoso, mas nós nos preparamos enquanto sociedade, enquanto comércio, enquanto prestação de serviço, nós nos preparamos para o idoso, que é um público economicamente ativo, uma parte do idoso. E estamos preparados para isso. As pessoas, eu acho que alguns segmentos que se preparam têm um êxito financeiro, um êxito comercial muito grande. Eu acho que vai cair sempre no cunho econômico, sempre no cunho econômico. Sempre. Viagens, qualquer coisa que você for, que na verdade você pague muito bem, vai ter todo esse aparato. Gente, qualquer hotel que você for, que tenha mais de 3 estrelas, tem todo esse cuidado com o idoso. Tem todo esse cuidado. A legislação exige ali. Eu fui num hotel em Virgínia, que na verdade a maior parte, na verdade, dos hóspedes são idosos. Estão voltados, passeios tem enfermeiro 24 horas à disposição. O hotel dispõe. Uma das coisas que chamou a atenção... Os chalés são todos térreos. Uma das coisas que chamou a atenção é que muitas vezes a confraternização, o baile, é feito no horário mais cedo. Sim, tem que se adequar. Outra, gente, olha, investimento nisso. Você tem um retorno, eles têm uma renda fixa. Esses que têm, na verdade, a condição econômica melhor e não sustentam, né, 500 famílias num eixo só, né? Eles estão passeando, eles estão vivendo, eles estão fazendo... Eles plantaram e hoje eles estão colhendo. Agora, os de classe inferior, com certeza, eles continuam, na verdade, plantando, sem a colheita. Sem a colheita. Sem a colheita. Com essa dificuldade. Sim, porque às vezes eles se tornam, na verdade, a única fonte de rendimento daqueles familiares. A gente consegue enxergar que são filhos drogaditos, né? Filhos que põem filho do mundo e deixa para a mãe cuidar. Então ele acaba se tornando refém daquilo que ele conquistou. Sim, daquilo que ele construiu, a família. Refém da família, que tinha que cuidar, que era obrigação de cuidar. Ele acaba virando empregado, refém. Aí, assim, a lei está lá, o Ministério Público está lá, o juiz está lá. Quem vai denunciar que a família está maltratando?
Não tem aquele lance, né? Briga entre marido e mulher, não se mete a colher. Em briga entre família e idoso, ninguém também mete a colher, não. Ninguém mete a colher, a não ser que o idoso dê o grito. Sim. E aí acaba. Ou seja, uma questão muito grave, né? Às vezes chega um óbito, né, gente? Sim. Sim, sim. Eu vi dentro do asilo uma idosa. Mas é assim, eu Ela não vejo só como faleceu. uma questão Os inerente ao filhos, idoso. Eu vi que eles estavam pressionando a idosa. Aí eu cheguei perto e falei, o que foi, dona Maria? Ah, não, dona Isabel, meu filho está querendo que eu assine um documento aqui. Eu falei, que documento? Aí que eu olhei uma procuração sobre a casa dela. Aí eu falei, ui, aqui a senhora não vai assinar nada não. E aí eu peguei, coloquei o documento dentro do envelope e falei para o filho dela, falei, você pode levar isso embora, porque eu vou chamar a polícia para você agora. Vou pedir licença para vocês agora, nós vamos dar um rápido intervalo, ponto de vista, volta já. Estamos de volta no terceiro e último bloco do Ponto de Vista, falando sobre o idoso, as condições, os contrastes, os conflitos, recebendo Isabel Forte e também Arlete Coutinho. Bom, vamos falar de uma das coisas que afeta demais o idoso, que é a aposentadoria. No momento em que ele se aposenta, ele tem um poder aquisitivo, ele recebe um salário. A partir daquele momento, a aposentadoria ela acaba se tornando deficitária. Muitas vezes não acompanha o que é necessário, como o mercado pede. Há um déficit nisso. Até me corrija se eu estiver errado, Alete. Acho que é desvinculada da aposentadoria de salário mínimo, do valor de... O reajuste ele ocorre, na verdade, no reajuste do salário mínimo, mas ele não alcança o índice do reajuste do salário mínimo. Mas é desvinculado. Uma pessoa que ganha 10 salários, ela não passa aposentada ganhando 10 salários. Não, nada a ver. Ele passa a ganhar aquele valor e porque é uma contabilidade feita entre contribuições, né? Entre as maiores e as menores. Então, a triste ilusão que tem, né? Puxa, eu estou recolhendo pelo teto. Você não vai aposentar ganhando o teto, gente, se você recolheu os 12 últimos meses pelo teto. É uma somatória. É uma somatória de várias... De várias contribuições. Né? Aí faz aquela renda, divide e chega, na verdade, a RMI, que é a renda mensal inicial. Mas isso aí já não é o primeiro descaso com o idoso? Que, não, aí já verdade, é descaso até com o contribuinte segurado, não é com o idoso. Sim. Poxa, porque muitas pessoas aposentam por idade, mas muitas pessoas aposentam por tempo de contribuição, pela especial. E assim, aí tem uma previsão assim, especial, eu vou ganhar um teto. Não, você não vai ganhar um teto. Você só vai se aposentar um pouco mais antes. Retorno, ainda parece que é um peso para o governo. Então já não começa aí, porque quando você desvincula, você já não cria um déficit. Todos que são aposentados, que lógico que aposentou mesmo com a especial, com uma idade mais jovem, mas quando você chegar a um certo momento, você vai observar que está defasado. Que seu poder aquisitivo caiu. Sim, e a gente tem que imaginar que, na maioria das vezes, quando ele se aposenta, ele está se aposentando não simplesmente porque ele quer, porque ele necessita ter uma renda fixa, porque ele vai continuar trabalhando. O idoso volta ao mercado de trabalho. Ele não sai. Volta. Ele não sai. Não. E o que acontece? Se ele trabalhar com registro em carteira, ele tem um desconto obrigatório. Por quê? Quem tem o desconto obrigatório, na verdade, vai favorecer esses benefícios de cunho social, que nem o BPC, né? Então, ele favorece, ele que fomenta, ele que patrocina isso. Então, o desconto, na verdade, do INSS dele é obrigatório. Ele não pergunta assim para ele, você quer? Não, você vai ter desconto. Aí ele está lá trabalhando na fábrica, ocorre um acidente de trabalho. Você vai ter benefício? Não, você já recebe a sua aposentadoria, você vai para casa com o pé machucado e vai receber a sua aposentadoria. Pensa que ele tem duas rendas, ele não deveria ter uma complementação? Ele não está contribuindo Então, ele não deveria ter uma complementação? Eu sirvo para você me dar operar o desconto no meu rendimento. Não. Ele não tem a complementação. Por isso, o que estão fazendo hoje? Previdência privada. Por que aumentou essas coisas? Tem um índice enorme de aumento de previdência privada. Porque a pessoa vai viver com aquela renda originária da Previdência e vai agregar aquela lá que ele fez a contribuição fora, que é para complementar e ele conseguir viver. Manter o padrão. Sim, mas isso não alcança todo mundo, né? Isso alcança aqueles, na verdade, que têm uma qualidade financeira melhor, uma qualidade cultural melhor, que ele se prepara para se aposentar. Eu já escutei isso. Eu me preparei para me aposentar. As pessoas estão se preparando para aposentar, mas não é no sentido só de aproveitar a vida. É economicamente. Economicamente. Eu ouvi isso de um cliente. Ele era funcionário da refinaria, acho que ganhava mais de 20 mil reais. O pessoal falou, você é louco, você não vai se aposentar. Ele, Arlete, eu me preparei. Eu moro, no frente à praia, eu estou agora em San Diego, daqui a pouco eu estou no Havaí surfando. Eu olhei assim e falei, meu Deus, ele se preparou. Se preparou para... se aposentar. Mas isso é um número pequeno. Então a grande maioria pega o benefício por idade e acaba sofrendo com essa questão.
Sim. Da Sim. não adequação. E às vezes, gente, o pegar o benefício com idade, você imagina que, aquilo que eu falo também, né, do jovem velho e do velho, né? Quando a gente fala do jovem velho, é o velho que é fisicamente bem, que não tem problema de saúde. E o velho, na verdade, não é aquele que tem sua idade, é aquele que tem doenças mesmo, que inviabilizam ele ter, na verdade, uma vida ativa. Aí você pega o jovem velho, e aquele que, na verdade, já tem 60 anos de idade e não aguenta mais trabalhar. Mas ele não pode nem... Ele não tem tempo de contribuição, né? Que teriam 15 anos ou 180 contribuições, né? Ele não tem, que são requisitos. 180 contribuições, mais 60 anos. Homem não, homem são 65. Mas ele não tem isso ainda. Aí ele tem que esperar um benefício de caráter mísero, que é o salário mínimo, e não tem 13º, né? Que o BBC não tem 13º, né? Porque é um benefício que é prestado pelo governo. Aí é complicado. E aí você pega este idoso, que já tem essa dificuldade, aí você alia isto a questão de não conhecimento da lei, problemas familiares, o consignado que engole praticamente todo o benefício. Quer dizer, você vai encontrar ele vendendo mandioca aí na avenida. Vai ter um monte em Cubatão. E aí você vê o idoso numa situação difícil. Ele deveria ter uma tranquilidade. Não tem qualidade de vida. Não tem qualidade de vida. Não tem qualidade de vida. Você falou, eles não têm qualidade de vida. Isso independe, na verdade, de doença. Ele não tem qualidade de vida em razão econômica. Não tem retorno também, às vezes será que o governo observa o tem? Idoso como uma despesa? É isso, mais ou menos? Porque assim, a aposentadoria, você contribuiu para aquilo. Mas eu acho... Mas não contribui mais, né? Apesar que deveria pensar que ele também gera renda, né? Que se ele tem capital, ele vai gastar, né? Ele vai gastar, ele vai gastar, né? Ele vai viajar, consignar, né? Mas assim, não é tão importante, né? Não tem essa, na verdade... Eles não têm interesse também, é o que eu acabei de falar, eles não produzem, eles não votam. O que o idoso é para o governo? Mas gasta, né? Se tiver renda, gasta. Se o mesmo consignado tá aí, né, gente? Ele ainda gira o mercado, ele ainda gira o mercado, principalmente o financeiro, né? Ele ainda é principalmente o mercado financeiro, que consigna até a alma da pessoa, né? No caso, o que vocês consideram ser o maior abuso contra o idoso? Violência, questões financeiras, família? Maus tratos. E uma outra coisa que eu estava vendo... Principalmente vindo do familiar. Fora que o idoso de baixa renda, ele vive endividado. O salário, o seu salário está sempre com empréstimo consignado. Eles estão sempre endividados. Eu acho ele que, na verdade, é o provedor, que maus tratos, a violência contra o idoso, eu acho que é uma coisa assim... mas eu acho que a violência vindo do familiar, porque ela dói na alma, né? Imagina você apanhar do seu filho. É uma situação realmente difícil, né? E sem contar quando eles são colocados em certos abrigos, é o que você falou, que eu falei que existe muito maus tratos também em casas de idosos, porque não existe uma fiscalização. A família fecha os olhos, porque não quer levar o idoso para casa, como eu já acompanhei. Né? Aí o que ela falou é as tais das políticas públicas que não saem do papel. Porque se tivesse uma fiscalização maior, você pode ver que assim, é rotineiro, você vê denúncia de maus tratos em asilo, você vê nas redes sociais, né? Fotos, que é uma coisa assim horrenda, mas acontece que não existe uma fiscalização. Mas eu acho que a violência, eu acho que é a pior de todas. Sim, eu acredito que a pior é a agressão física. Ou agressão moral, né? Vindo do familiar, né? Imagina você chamar de qualquer coisa menos de gente. E outra coisa, imprestável. Deve ser horrível ouvir isso. Além de você ser tratado igual um trapo, aqueles que são acamados, que dependem. Você imagina ficar ali na fralda, que eu já vi denúncias da pessoa ficar o dia inteiro, o idoso ficar na cama o dia inteiro com aquela mesma fralda, cheia de feridas. Mas aí não é inerente só do idoso. Qualquer muito pessoa triste. Assim acamada, estado vegetativo, por vezes é maltratada. Isso já não é inerente do idoso. Isso não é. Isso não é inerente, isso não é próprio do idoso. É qualquer pessoa que se encontra. Então, mas isso não é inerente, não é só do idoso, não só acontece com o idoso. É isso que eu estou te falando. Muitas pessoas, na verdade, que não têm mais a condição física nem mental, e estão no estado vegio ali, elas são maltratadas, até mesmo familiar. Então, a violência contra o idoso, vocês consideram? Eu considero. Acho que é a pior de todas. A fome, a sede, a agressão, a falta de higiene, como eu já vi. Gente, o estatuto é fantástico, desde que seja aplicado. O estatuto é lindo, tudo é lindo assim, no papel. Tem até o dia, né? Tem o Dia Internacional do Idoso, né? Como aplicar 1º de outubro. Estatuto? Onde recorrer? Onde alcançar? Onde buscar? Mas as pessoas dificilmente sabem onde fica a prefeitura, a delegacia, quem dirá o Ministério Público? Delegacia. Como achar? Gente, Ministério Temos a delegacia do idoso na região? Aqui não, não.
Não, a gente só tem DDM, né? Delegacia da Mulher. Não. Do idoso não temos. Não tem. Não, Cubatão, agora a questão tem. da denúncia, mas tem o Centro de Referência do Idoso, que é o único da Baixada Santista, que é específico para atendimento do idoso, é o de Cubatão, o Centro de Referência do Idoso. E esse idoso que precisa ter conhecimento, porque assim, nós estamos vivendo uma era de informação, onde tudo acaba sendo na rede, no WhatsApp, no Às vezes é um idoso de pouco estudo, que tem pouco conhecimento, pouco acesso. E se tornam vítimas, inclusive, dessa tecnologia, né? Acabam sendo vítimas de fraudes, de golpistas. Sim. Né? Tem Nossa, é a questão desse benefício aí. O ano passado foi um prejuízo de 5 bilhões de reais. Olha o montante que chegou isso. Aí você vê a mulher lá na Cochunchina, a outra lá com um monte de casa, o outro comprou um apartamento de 1 milhão e não sei quanto. É um idoso fraudador. Lá em Gramado. Aí já é um idoso fraudador. É um idoso esperto. É um idoso esperto. Um cara que comprou um imóvel de 1 milhão e 800 mil no cash. É um idoso fraudador. E eram todos idosos. Não é essa, a questão porque não existe a tal da fiscalização, do acompanhamento. Mas o prejuízo econômico é nosso, porque a gente paga por isso. Mas o e quem necessita, né, que não tem. A grande massa do idoso não alcança isso, não alcança isso. Não. A maioria está ali na sarjeta. Eu vou ser bem sincera para você. É desse que está na sarjeta que tem uma dificuldade para usar um smartphone, que tem uma dificuldade para preencher um formulário, que tem uma dificuldade, inclusive, para usar o caixa do banco. Gente, ele é sempre induzido a erro. Eu vou te dar um exemplo prático, tá? Pensa em filtro de água. Pensa num bairro de periferia, as pessoas na porta em porta vendendo um filtro d'água. Ah, a senhora é aposentada? Sou a idosa. Então, a senhora pode consignar já a compra disso no seu cartão, né? Ah, mas eu não sei mexer. Vou com a senhora até o banco. Eles, sabe o que eles faziam? Consignados. Consignados. Já retirava o dinheiro no caixa e quando a pessoa via, ela não estava pagando o filtro, ela estava pagando um empréstimo consignado. Por quê? É fácil de iludir. O que o idoso precisa? De atenção. Aí chega um vendedor muito falante, muito atencioso, muito lindo, muito contei fofo. O caso da minha mãe, né? Entendeu? É aquilo que eu falo assim, pra você? É uma faixa etária onde a gente precisa, na verdade, vamos tirar uma parte, onde aquele idoso, na verdade, que nunca teve nada, que sempre lutou, que sempre batalhou, a questão dele cultural é muito... O nível cultural dele é muito pouco, o nível financeiro é muito pouco. Quando ele chega nessa idade, ele quer o quê? Carinho e atenção, né? Porque já está no fim da vida, né? Aí chega alguém que abraça, que beija. Dá carinho, eu não falei que eles são carentes disso. Nem todos, né? Porque eles gostam do contato físico. Então, o idoso, ele está suscetível a esse tipo de... a todo tipo. A tudo quanto tipo de exploração. E aí eu pergunto a vocês, eu chego numa instituição bancária, né? Uma agência bancária, e está lá uma fila para atendimento especializado, né? Uma pessoa atendendo para ajudar o idoso ali no caixa eletrônico. Uma fila. Uhum. Mas a necessidade não teria de ser mais atendentes, então? Eu vou deixar o idoso, aquela pessoa que tem problema para ficar muito tempo de pé, que tem problema para ficar muito tempo esperando, que tem problema porque tem que se alimentar em horários corretos. Aquela pessoa que deveria ter uma maior agilidade no atendimento é a que fica mais em fila. Fica mais na fila. O estatuto prevê isso? Tempo de fila para o idoso? Tem. São 118 né, artigos, né? Já tive a infelicidade de ouvir que quando o idoso tem preferência, que passa o idoso na frente, tem gente que fala, nossa, velho folgado. É porque assim, não é o... Né, é um direito jovem dele. Velho, né? É direito. O direito tem que ser invocado, gente. O direito tem que ser invocado. Não adianta. Não adianta você falar assim, é um direito dele, mas assim, ele invocou, ele está ali, ele está na fila, então aquilo ele não está nem aí. Onde é que o idoso encontra o estatuto, se ele quiser o estatuto? Aí é com você. Gente, aí é complicado, né? Então você não vê o estatuto, você não vê o estatuto na porta. Não. Você não vê. Você não vê o estatuto? Eu tenho em casa, mas eu tinha em casa, mas eu nunca me dei o trabalho de ler. Onde que está o estatuto? Eu nunca me dei o trabalho de ler, sabe por quê? Eu vou ser bem sincera. Não poderia estar na agência bancária, onde ele vai receber o benefício? Onde está o estatuto? Não sei. Ele não poderia estar acessando esse estatuto? Não sei. Tu sabe que tem um dia para o idoso? Internacional? Eu sei que tem um dia do idoso. Dia 1º. Tu sabe que o nosso estatuto ele foi lançado no dia 1º de outubro? Mas eu acho que não tem que ter, não tem que ter o dia do idoso. O dia é todo dia. Não, mas assim, é na verdade para lembrar, para repensar, para tratar melhor, para ver o que tá bom, o que tá ruim. Mas infelizmente tudo fica só naquele dia. Mas eu acho que tem que ser uma coisa constante, tem que ser uma rotina. A pergunta para a gente pensar em casa, como é que faz para conseguir o estatuto? Não sei, vai na internet, vai na Dona Guga. Nós estamos chegando no finalzinho do programa. Pegou, hein? Vai na Dona Guga. Mas eu tinha um estatuto. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa já, e gera assunto para mais o conviver programas. deve ter. Deve ter. O conviver eu sei que tem aí nem todo mundo sabe do conviver.
Então, tem algumas prefeituras no estado de São Paulo que elas têm uma cartilha específica, assim, bem didática, para ele entender os direitos dele. É muito legal. Estamos chegando ao final do programa, agradecendo a participação Nada. de vocês. Isabel, suas considerações. Eu quero agradecer esse convite, a parceria com a Arlete, que é do Quinta das Meninas também. Agradecer ao Márcio pela confiança. Eu sou mais coração, porque eu fiz um trabalho com idoso, então eu não admito maus tratos, eu acho que o idoso sofre com a indiferença, além da família, da sociedade. Eu espero que as pessoas se conscientizem, não só no Dia do Idoso, mas todos os dias, que o idoso é vida, o idoso é experiência de vida, o idoso gosta de conversar, gosta de contato físico, de beijo, do abraço, todos eles têm uma história de vida, então vamos respeitar mais, né? Quem colocou a gente no mundo, né? Arlete? Assim, eu posso dizer que ser idoso é estar idoso. Porque o que tem que ser levado em respeito é o ser humano, é o cidadão. Então você tem que pensar que ele tem uma trajetória de vida, alguma carga de relevância dentro da sociedade, ele tem, então isso é que tem que ser respeitado, independente dele estar idoso. Então, ser humano tem que ser respeitado. Tem um estatuto? Maravilha, porque houve a necessidade. Tamanhas são as infrações cometidas contra esse ser. Mas vamos respeitar, independente, na verdade, da idade. Bom, e assim chegamos ao final de mais um Ponto de Vista. Espero que vocês tenham gostado. Participação da Arlete, a quem agradeço, e também da Isabel. Agradecendo a toda a equipe da TV Câmara, que por trás dos equipamentos leva até você essa qualidade de imagem e conteúdo. Agradecendo a sua audiência. Lembrando que o nosso conteúdo também fica à disposição nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão, e no Facebook. Continue na nossa programação e até o próximo Ponto de Vista.